Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Quando eu vim era debaixo de um pé de uma gameleira, né? Bom demais. Aleluia. Quero citar um verso aqui para os irmãos. Que aqui eu vim da roça para a roça, né, gente? Eita, Jesus. Se procura felicidade nesse mundão e não consegue encontrar, chama Jesus para o seu coração e peça para Ele morar. Onde Jesus mora não há tristeza, nem angústia, nem a dor. A tristeza salta de alegria na presença do Senhor. E essa doença da alma, só Ele quem pode curar. E onde Jesus habita, vazio não pode ficar. Então peça para Ele, bem no alvo acertar. Manda bala que eu tô sem colete e hoje eu vou dar lugar. Não precisa de canhão, quem Ele acerta não é para matar. E a bala usada por Ele é usada para curar. Ei, papapá! Aleluia! Muita gente tira o chapéu para homens, mas hoje eu tiro o chapéu para Jesus. Glória a Deus. Tem gente que critica esse negócio e usa tiara e relógio no braço. É a mesma coisa. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz assim: quem é capaz de abrir os 7 selos? Quando João está diante dessa passagem, ele chora muito quando ele vê os 7 selos fechados, lacrado, e toda aquela visão que o Senhor havia demonstrado para ele. E por que será que ele chora tanto? Quando nós ouvimos alguém dizer, ou lemos lá em Apocalipse, sobre o livro, sobre os 7 selos, muitas vezes é normal a gente entender que seja um livro como esse que nós lemos hoje, como uma Bíblia, um livro que você compra em uma livraria. Mas acontece que antigamente, se você for pesquisar, eram escritos de forma diferente, eram pergaminhos. E eles, quando as pessoas enviavam cartas para outras pessoas, eles enrolavam aquelas cartas com o que estava escrito, e ali naquela carta eles selavam com um selo, colava. E quando chegasse no lugar, quem recebesse ia abrir. Acontece que aquele selo, que aquela carta que João estava vendo era diferente. Ela havia 7 selos. E aí eu fui pesquisar e os arqueólogos estudaram e viram sobre isso. E essa carta ela era diferente, não era uma carta normal, como a gente conversa no WhatsApp hoje, não. Ela era um documento. Era diferente de uma carta que fosse enviada, era enrolado um pergaminho, era um testamento. Que ele era enrolado e ele era selado com 7 selos. E ele era enrolado até uma certa parte, depois ele continuava aberto. E era escrito a mesma coisa sobre um testamento, deixando algo, quando morresse alguém, ficasse ali para os seus herdeiros. E quando isso acontecia, ninguém podia abrir o selo daquela carta. Ninguém podia, a não ser o próprio herdeiro daquele lugar. E quando ele vê esse tipo de documento, e o Senhor mostra isso e ele se desespera daquela forma, quer dizer que ele entende que é um testamento, que é um testamento celestial de uma promessa que o Senhor tem feito para a nossa vida. E o desespero dele é porque o anjo diz que não há ninguém naquele lugar que é capaz de abrir nenhum daqueles 7 selos. É onde muitas vezes nós sabemos que nós temos uma herança e essa herança ela é celestial. Só que passa dia após dia e é muito difícil se manter de pé perante esta promessa. E é muito desesperador nós perdemos a salvação. É muito desesperador nós sermos filhos, chamados como filho, e não poder participar dessa herança, não poder participar dessa mesa. Mas hoje o Senhor está dizendo: há uma geração eleita neste lugar, que serve a um Deus, que serve a um Cristo, que serve a um Jesus, que derramou teu sangue em uma cruz, e Ele é capaz de abrir este selo. Ele é capaz de nos entregar essa terra prometida. Ele é capaz de nos colocar como herdeiro no céu. Eu não sou capaz, você não é capaz, mas há alguém que é capaz, e esse alguém está presente aqui neste lugar, e ele está dizendo: o céu é real, você vai se sentar na mesa, eu vou abrir os 7 selos deste testamento que o meu
dizendo para você hoje, eu sei o que você tem enfrentado, da dificuldade, da perseguição, da frustração, das noites em claro, muitas e muitas vezes, do sonho frustrado, que você viu nascer, você gerou, e de repente está vendo tudo se acabar, um casamento que não dá certo, um filho que está perdido, a sua vida financeira está totalmente bagunçada, mas você está no lugar certo, que é diante do dono da promessa, que pode abrir o livro. Eu sou herdeiro, você é herdeiro, e ele nos arrancou da escravidão para dizer, vai morar comigo no céu, tem uma terra, eu vou abrir o selo, eu vou recalabassuri canton, eu vou abrir o selo. Meu Deus! Sabe o que me faz até hoje, desde a minha infância, entender, mesmo sem compreender algumas coisas, que ele vai abrir o selo. O Senhor me trouxe na lembrança que algo que aconteceu comigo lá na minha infância, e eu me emociono muito todas as vezes que eu me lembro. Nós tivemos uma vida muito difícil, financeiramente uma vida muito pobre. Minha mãe se esforçava muito, meus avós, e eu lembro que era muito difícil a gente comer um lanche, sabe, essas coisas que hoje é normal. Não era fácil não, gente. Quando a gente estava muito doente, podia escolher se queria comer um Danone, sei. Não era assim, pastor? Aí sabe o que aconteceu um certo dia? No final do ano, todos os alunos da sala ficavam comentando que ia viajar para algum lugar, que ia para uma pizzaria, que ia fazer isso ou aquilo. Meu pai foi assassinado, quem aqui sabe da minha história. Então a minha mãe teve muita dificuldade. E aí um dia, já quase assim no Natal, a minha irmã pega e pede para minha mãe que ela queria comer um cachorro quente, que os amiguinhos dela tinham falado. Eu era um pouco mais velha e tentava fingir que eu entendia, eu também queria. Mas eu fiquei, mas tentando apaziguar, para minha mãe não sofrer, não chorar. Só que minha irmã era menor e ela queria, começou a chorar porque ela queria. E naquele momento, por mais difícil que estava a nossa situação, eu lembro que a minha mãe falou assim, vamos brincar de cultinho? Eu sei que era para distrair, nós pais sabemos como funciona, né? Vamos brincar de cultinho? E aí nós começamos ali a brincar de culto. E quando a minha mãe abre a Bíblia Sagrada, ela abre no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que marcou a minha história naquele momento, e que me fez acreditar que não é uma história de carochinha que todo mundo conta, é que quando ela abre, havia ali 10 reais. 10 reais naquela época dava para comer os 3 cachorro quentes e ainda um refrigerante, vocês acreditam? Aí ela arrumou minha irmã, nós se arrumamos, nós muito felizes, fomos ali para aquela avenida lá no Mato Grosso, em Primavera do Leste, onde nós morávamos. E ali na BH, uma avenida muito famosa, nós comemos. Só que o que me marcou com essa história, o Senhor marcou a minha vida espiritual, aonde nasceu dentro de mim uma fé tão tremenda, que hoje não importa o que eu enfrento na minha vida, não importa o que pessoas ao meu redor enfrentem, mas eu acredito nesse Deus, eu acredito nesse céu, eu acredito que Ele dá a última palavra. Ei, o Senhor diz para pessoas aqui neste lugar, a última palavra, a que prevalece, vem de Deus. Tem coisas que é para o homem, mas tem coisas que é só para Deus. Eu não sei o que o médico falou para você, eu não sei o que disseram para você sobre a tua vida, o que você seria ou deixaria de ser, mas eu quero te dizer que a última palavra vem de Deus, porque Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Se você está com a fé pequena, abra a tua Bíblia. E hoje eu não brinco de culto, sabe por quê? Porque hoje eu vivo um culto dentro da minha casa, eu vivo um culto na igreja, na congregação, na igreja grande, na igreja pequena, na roça, seja onde for. Você sabe por quê? Porque um dia numa brincadeira de culto Deus se fez presente e gerou um milagre muito grande, e hoje eu vivo um milagre porque marcou. Deus está dizendo, eu quero marcar a tua história hoje. Eu quero calabandoria sébia, eu vou marcar a tua história.